Estamos aqui com mais um episódio do Vet Conecta. Eu sou a Carol, sou embaixadora da NMV. Eu sou a Stephanie, sou diretora da NMV e a gente tá aqui com uma convidada super especial. Thalita, se apresenta um pouquinho. Oi meninas, primeiramente muito obrigada pelo convite, eu tô muito feliz de gravar aqui com vocês, acho que é uma oportunidade excelente, né, para colocar o tema que eu amo, que eu trabalho, pra gente ter esse bate-papo. Eu trabalho com pets não convencionais há mais de 10 anos, tá? Então já trabalhei em clínica, já trabalhei em hospital, hoje em dia eu trabalho em domicílio. Então trabalho em São Paulo e região, trabalho muito com manejo, trabalho com educação também, então produzo os meus cursos, né? Então é a paixão da minha vida. E curiosidades assim que você da área, conta pra gente. Tá, uma curiosidade é que a gente não tem rotina, né? Então, começa por aí. A medicina em si, a medicina veterinária, já é uma profissão que a gente já não tem muita rotina. A gente nunca sabe o que vai aparecer. Agora, imagina quando você não sabe qual espécie vai aparecer, né? Hoje é um pouquinho melhor, porque eu já sei, como primeiro tem abordagem com tutor, a espécie que eu vou atender, mas sempre aparece uma espécie diferente. Porque com o passar do tempo, com a popularização dos pets não convencionais, a gente também tem novas espécies aí no mercado, né, que os tutores vêm adquirindo, que viralizam, sempre que viraliza uma espécie, o pessoal compra a rodo aquilo. Então, uma característica muito interessante é que a gente realmente nunca sabe o que pode aparecer. E isso é bom, porque abre o mercado para veterinários que querem atuar nessa área, porque antes era um mercado que eu vejo, assim, né, como eu tô na faculdade, eu vejo bastante que é fechado, né? As pessoas às vezes acham que são poucos veterinários, que às vezes não vale a pena levar, né? E isso é muito bom para quem quer atuar nessa área, né? É muito interessante, porque eu falo que, assim, também o interesse profissional, o interesse dos estudantes vai muito de acordo com o que está acontecendo ali, né? Com o movimento daquela área. Então, quando eu comecei, eu era da minha turma, uma das 2, 3 bicho grilo, que o povo falava, que andava de botinha, ficava enfiada no meio do mato, né? Pra mexer com os bichos estranhos, tá? Era a galera estranha de silvestres, né? Então, porque era uma abordagem, uma visão totalmente diferente da área. Hoje a gente tem um outro local da medicina de pets não convencionais. A gente tem a medicina de pets não convencionais, a de zoológico, a de vida livre, conservação. Hoje a gente tem diversas ramificações muito bem consolidadas que já na graduação o estudante ele olha e ele fala, eu quero tal coisa. Cada vez mais os estudantes me abordam falando, olha, eu vou começar a veterinária ou acabei de começar a veterinária e meu sonho é trabalhar com pets não convencionais. Cada vez mais frequentemente, coisa que há um tempo atrás eu não ouvia. Então isso é muito legal, muito importante. É o que eu achei interessante desse ano aqui na Pet Vet, que abriram a turma de silvestre. Então isso abriu também para vários alunos. Porque é difícil também achar congresso que aborda o assunto. Eu fiquei, nossa, extremamente feliz. Não tenho como dizer quando eu fiquei sabendo que teria esse congresso de pets não convencionais, porque a gente tem realmente uma carência de eventos, mas para além disso, a gente tem eventos para estudantes, então que as palestras são mais focadas para estudantes, então às vezes eu quero participar de um congresso, mas eu vejo que não é para mim, porque o foco não é para mim. E quando tem, né? Quando tem. E aí, quanto mais aparecem esses congressos que tem uma abordagem também para o profissional, é muito importante, nos dois sentidos, de conversar com os meus colegas, né? Então, muitas vezes é a oportunidade de eu encontrá-los, de trocar uma ideia, que muitas vezes eu só estou conversando com eles, estou encaminhando animal, estou conversando com eles, mas não tenho aquele, né, aquele tato, aquela coisa, né? Tete a tete. E aí a gente vai ter aqui. Então esses eventos são muito importantes para isso. Nossa, a Pet Vet assim brilhou nesse sentido, sabe? Porque ainda tá carente de eventos, mas a gente precisa de pessoas e de locais que tomem a frente para abrir a porta para os outros. Foi um pontapé, né? Foi o pontapé inicial aí. Exatamente, né? Que outros eventos se inspirem na Pet Vet para começar a produzir esse tipo de conteúdo e de evento também. Eu achei muito legal que você falou que cada vez mais tem estudantes chegando em você e falando que eles querem essa área. Porque acaba que as próprias faculdades dificultam isso, né? Porque às vezes a matéria de silvestre ou ela é muito enxuta ou às vezes nem chega a ter, né? Então a gente tava conversando aqui um pouquinho antes, eu até falei, eu tive um treinamento de silvestres onde eu aprendi coisas que eu faria muito errado, que a gente não aprende na faculdade, então tem essa carência também, né? Então tem cada vez mais estudantes interessados
dados ali, é muito bom para a área, né, e para os pets não convencionais, porque eu falo que sempre o objetivo final são eles, né, o bem-estar deles, né? E isso é legal que você falou, porque assim, quando a gente tem um aumento de interesse, um desenvolvimento sobre determinado assunto, a gente também acaba se especializando cada vez mais. Se a gente for pensar, o início assim, da clínica de pets não convencionais, apesar de ser tratado como uma especialidade, é uma clínica geral, né? Uma clínica geral de pets não convencionais. Hoje, a gente já tem a realidade do profissional que é anestesista de pets convencionais, o cirurgião de pets não convencionais. A gente tem o clínico de pets não convencionais que só atende aves. Gente, isso é importantíssimo, porque quanto mais a gente especializa, mais a gente estuda determinado assunto, mais conhecimento a gente tem, né? Então, realmente, para os estudantes, a questão da faculdade, na minha faculdade eu tive uma matéria optativa. A sorte é que lá dentro dessa minha faculdade tinha um hospital de silvestres. Então, eu vivia lá dentro fazendo estágio, né? Então, eu vivia a medicina de animais silvestres a faculdade inteira. Mas a maioria, depois que eu vim para São Paulo, não sou daqui, depois que eu vim para São Paulo, eu vi, gente, a maioria das universidades não tem, das faculdades não tem. Não tem, assim, nada. Como se não existisse, né? E depois, quando a pessoa termina aquela graduação, ela precisa, e a gente sempre vai atrás, né, de se especializar. Mas agora, você não ter nada na graduação é muito complicado. Porque é o que você falou, aí você trabalha, vamos supor, com fisioterapia. Trabalho com cães e gatos, quero trabalhar com silvestres. É fisioterapia, mas você precisa conhecer, né? Tem um pouco de conhecimento ali, né? Contenção, manejo, tudo, exatamente. Né? E eu acho que tá nos eventos, tá cada vez mostrando mais. Eu acho que mostra para os especialistas também que, assim, dá para se trabalhar em conjunto, porque eu acho que muitas vezes o que você falou, é uma especialidade, mas é um clínico geral, só que acaba que vocês acabam tendo que fazer tudo porque o especialista não atende, ele atende só o cão e o gato, porque ele acha que não é função dele, ou ele não tem o conhecimento mesmo. Então, acho que tá nos eventos, tá cada vez mais difundido, ajuda nisso também, né? Porque aí ajuda vocês e a gente acaba aprendendo bastante e no final ajuda eles. Desde o começo, eu sou o tipo de... Eu trabalho muito certinho, eu sou muito certinha, digamos assim. Eu não sou aquela pessoa que eu vou falar assim, eu sei fazer tudo. Eu vou dar uma lida aqui, é só fazer isso. Eu zero sou esse tipo de pessoa. Eu sei fazer isso. Isso aqui eu não sei, eu vou buscar quem saiba, entendeu? Eu trabalho dessa forma. Então, eu trabalho muito em parceria com os outros profissionais. Então, precisa fazer tal coisa. Eu não sei fazer esse tipo de bandagem ortopédica. Então, eu vou ditá-la, sei lá. Então, eu vou chamar um ortopedista que faça. Eu vou atrás, eu vou procurar, eu vou encontrar. Então, na minha rotina, eu preciso muito desses outros profissionais que trabalham com silvestres, porque eu, apesar de trabalhar em domicílio, apesar de ter a minha empresa, eu não trabalho sozinha. Eu dependo dos outros profissionais, né? E quanto mais, melhor. Porque aí a gente é o mais assertivo possível. Acho que o sinergismo, né, de estar trabalhando junto é muito bom. Com certeza. Eu tenho uma curiosidade, assim, se você fosse escolher uma espécie de silvestre... não me comprometa! É porque sempre tem um preferido, assim, às vezes gostam mais de répteis, às vezes gostam mais de aves. Olha, eu vou colocar 2, 3 pode ser, porque a gente tem um monte de espécie, né? Top 3. Eu vou colocar os bichinhos que eu gosto muito. Tem tantos. Mas assim, eu gosto muito de rato, tá? Temperamento, o jeito que se interage com o animal, eu gosto muito de rato. Eu gosto muito de calopsita, eu acho uma graça calopsita, acho uma belezinha. E eu gosto muito de jabuti, eu sou apaixonada, acho fofo. Eu olho o jabuti e falo, que coisa mais fofa. Então, assim, desses pets mais comuns, né? E também que eu atendo bastante na minha rotina, eu gosto desse. Mas agora eu tenho uma lista, porque às vezes eu falo, eu gosto disso por isso, desse por isso, eu gosto desse por isso. Mas no geralzão... Tem a sua característica que você gosta mais. Exatamente, mas no geralzão dos mais comuns, esses aí eu coloco como sendo os mais, digamos, fofos. Que eu gosto. Jabuti, eu cresci com jabuti, então jabuti eu também eu gosto adoro, bastante. eu sou apaixonada. Acho que eu sou mais dos répteis também, assim, mas eu gosto de ratinhos também. Eu botei um de cada, você viu? Botei uma ave, uma já pra não me comprometer. A calopsita é muito comum, né? É muito comum. Extremamente. Esses dias surgiu uma na minha casa, né? Eu já tive há um tempo atrás e ela era completamente domesticada, porque eu abri a gaiolinha, ela desceu e foi pra gaiola. Já ela sabia cantava a música da família Addams.
a coisa mais fofa, juro. Ai, a coisa mais fofa. Ai, não tem como aguentar, gente, é muito fofo. E assim, eu falo, e é uma coisa que eu falo que também é preocupante no CVS, é que assim, você põe que tá perdida, achada. Gente, o tanto de gente que perdeu calopsita. Eu falo isso toda semana. Eu falo, quando eu vejo um tutor, minha calopsita fugiu, minha calopsita essa aqui eu achei. Eu falo, todo dia tem uma pessoa que perde uma calopsita e uma que ganha. Todos os dias. Não, porque assim, quando eu postei, eu falei, vai ter que me falar a música que ela já tem a característica especial dela, né? E eu acho que assim, tem algumas medidas que os tutores podem fazer pra evitar isso, né? Eu até penso na calopsita, você telar, né? Igual o gato. Exatamente. Se é pro gato não sair, você tela o apartamento, você tela a casa ali, pra você não ter esse tipo de risco de fuga. Né? Tem casa também que dá pra fazer viveiro, né? Isso é uma coisa muito interessante, porque dá até pra eu colocar algo relacionado à evolução da criação desses animais. Antes era feita muita contenção pelo aparo das penas de voo, né? Acreditava-se que dessa forma a gente conseguiria amansar mais o animal, a gente conseguiria, né, conter ele para que ele não fugisse. Hoje a gente já tem uma outra ideia, né? Até pelo bem-estar animal, a gente sabe que o melhor para eles é o comportamento natural, claro que é voar, né? E aí a gente sempre recomenda, né, tela. Tem que telar. Eu já ouvi muito tutor falar assim, doutor, eu não gosto de aparar as penas, ótimo, mas eu não tenho como telar, se fugir, fugiu. Não existe isso. Você reserva um quarto, né, algum local que tenha uma contenção adequada, vai fazer um viveiro, coloca uma porta de segurança. Então, também, a parte do médico veterinário, muitas vezes acha que não é nossa competência, mas é sim. É a nossa competência achar soluções. Então, ainda mais que eu estou dentro da casa da pessoa, eu falo, olha, você aqui dá sim, você pode fazer assim, assim, assado. O domicílio dá essa vantagem, né? Ter a visão de como que é o ambiente do animal. Isso, e eu sou taxativa, sabe? Quando é pra eu dar bronca, eu dou bronca, né? Aí eu vejo que o tutor evoluiu bacana, já evoluiu bem, mas precisa evoluir mais. Vamos pro próximo passo? Porque a gente precisa, na verdade, no fim, chegar ao melhor bem-estar daquele animal. Então fazer um viveiro legal, às vezes começa com uma gaiolinha, aumentou, eu falo, aumentou, mas precisa aumentar um pouquinho mais, vamos se programar para a gente conseguir melhorar esse recinto, né? Então isso é algo diário na rotina do médico veterinário que trabalha com esses animais. E orientação, né? Orientação de manejo é sempre importante. É essencial. E em clínica, você atende mais qual tipo assim de... Olha, eu acredito que o maior número de animais sejam as aves, mesmo porque realmente a classe que tem maior número de espécies, né? Apesar de que a gente não tem uma gama muito grande, é mais os psittaciformes que a gente atende na rotina, alguns passeriformes, né? Mas eu acredito que seja a maior casuística pelo número de animais mesmo, tá? A gente também tem os pequenos mamíferos, então a gente tem o porquinho da Índia, que é muito comum. Esses animais que vendem em grandes lojas, eles acabam sendo muito comuns, porque a pessoa vai lá, vai passear com o filho, nunca pensou em ter. Acesso, né? Nunca imaginou. Falou, meu filho quis, achei bonitinho e peguei. Então também as pessoas compram muito no impulso nessas grandes lojas. Então tem bastante coelho, porquinho da Índia, né, rato, hamster. Hamster sempre foi um boom, né? Nunca acabou o boom, nunca. Criança, eu acho que tem que ter. Exato, tem que ser um hamster. Gente, o hamster fala, não é animal de criança, o bichinho é noturno, meu Deus do céu, né? Mas sempre teve esse boom. E dos répteis aí a gente tem os jabutis, que os jabutis eles são criados há muitos anos, né? Quem não conhece alguém que tinha um jabuti no quintal, o que vem mudando agora, felizmente, é a consciência, a forma de se criar. Mas é uma espécie que tá aí há muitos anos. Eu acho que diminuiu um pouco, né? Aquela parte dos... Antes era muito fácil você ter um jabuti, né? Todo mundo queria ter, porque é fácil de cuidar. Fácil de cuidar, ele só dorme. Só deixar ele ali no jardim e é ótimo. Não dá trabalho nenhum. Eu mesma já entrei em algumas brigas por isso. Eu já entrei em algumas brigas. E é importante essa consciência mudar. Isso também, né, isso tem a ver com a informação. O quanto de acesso a gente tem acesso à informação, né? A internet faz a gente ter acesso. Tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa também, né? Então, entender que o jabuti não vive mais dessa forma. Na verdade, nunca era para ter vivido dessa forma. Mas também eu faço um recorte. A gente tem que entender que aqui no eixo sudeste, aqui em São Paulo, a gente tem uma realidade diferente do resto do Brasil. Ainda tá o tráfico de animais a rodo, né? A terceira maior atividade legal do mundo. Então a gente ainda vê, aqui em São Paulo eu falo que eu atendo do triplex à comunidade, no mesmo dia. Então, às vezes, né, eu atendo pessoas que não têm muita informação, falam, eu tava na feira ali, feira do rolo, sei lá, que vende muito, um cara tirou um filhote de jabuti do bolso e me vendeu por 30, 50 reais.
né? Então, imagina agora em outros locais que não tem nem médico veterinário de silvestres, não tem muito, a gente ainda se depara com muita situação complicada. Mas eu sou otimista e digo que a situação vem mudando, sim, com certeza. Então a gente tem que acreditar nos pequenos passos. Eu penso nisso, sabe? Porque eu trabalho com esses pequenos passos também. É uma coisa que eu falo muito pro tutor, questão de amansamento, por exemplo. Thalita, eu quero amansar a minha ave. Falo, você não vai amansar de hoje para amanhã, não vai ser esse mês, né? Você tem que ter constância. Você entende, antes a sua ave tinha medo quando você se aproximava da gaiola. Agora, ela deixa você se aproximar. Isso já é uma vitória. Isso já é um passo. Então, a gente entender esses pequenos passos é muito importante, né? Mas também entender que a gente tem sempre que continuar. Nunca dá pra parar, né? Não, sempre tenho que melhorar. É que nem o estudo, você tem que sempre estudar. Na veterinária a gente tem que sempre como a gente estuda, meu Deus do céu. Nunca para, né? Nunca. Tem que sempre evoluir, principalmente em passar a informação pro tutor, né? Exatamente. Passar essa informação. E eu acho que muitas vezes entra que qualquer outra especialidade ou clínico geral, ele também teria que ter essa consciência de passar uma informação pro tutor, até do animal ali, né? Do não convencional. Porque muitas vezes você tá lá, ele tá lá com o cachorro dele. Aí ele não. Ai, mas sabe, eu tenho uma calopsita. E assim. Aí o clínico fala: tá bom, tá ótimo, assim. Não faço ideia do que seja, ótimo, não faço ideia de nada. Tá ótimo. Porque assim, é o que eu falo, a gente é multi-espécies, né? Não tem como. Eu acho que quando a gente fecha demais, a gente acaba cometendo muitos erros. Porque o tutor, ele sempre vai trazer o animal e perguntar dos outros que ele tem em casa. Então, a gente acaba que quando a gente não tem essa informação, a gente acaba cometendo esses erros para com os animais que a gente não tem essa informação. Então, eu falo, o não convencional está crescendo, você sabe mais do que qualquer pessoa. E acho que a informação tem que estar mais passada e a gente está nos pequenos passos, inclusive da feira que a gente comentou. Então, ai, nossa, vamos comemorar. Muito, tem muita coisa para comemorar. Muito. Nossa, já é um grande passo. Legal. Não, eu gosto, eu falo, né, a nossa consulta, uma coisa que você falou, né, que teria que saber, às vezes até o veterinário de cães e gatos, a gente também tem uma tendência na medicina veterinária de cães e gatos, que é a parte comportamental, que vem ficando cada vez mais forte. Na parte de silvestres, isso aí, a parte comportamental, não tem como a gente se desvencilhar dessa parte. Isso aí, na verdade, é mais da metade da nossa consulta clínica. Entendeu? Porque às vezes o animal tá com problema, você vai lá dar uma medicação, aquilo não vai resolver porque o problema tá na altura do comedouro. Entendeu? O problema tá na cor do negócio, tá botando um monte de brinquedo colorido lá dentro, o animal não gosta de vermelho. Então, assim, sabe, primeiro a gente tem que entender o que tá acontecendo. Então, essa é muito uma tendência, a gente parar de focar só no qual remédio eu tenho que dar, porque isso não é medicina. A medicina não é só dar um remédio e pronto. Né? A medicina é a gente também entender o que tá acontecendo, pra gente ser mais assertivo possível naquele tratamento. Então, a gente tem que buscar sempre a assertividade, tem jeito. Sim. Aí a consulta domiciliar ajuda muito nisso, né? Nossa! E você consegue observar o ambiente do animal. Como eu trabalho muito com a parte, eu falo, eu não explico pro tutor, eu gosto de educar, não é só ensinar, é educar. Porque quando a gente educa, a gente faz a pessoa mudar aquela mentalidade, hábitos, né? Entendeu? Então, hoje eu tô educando um tutor para um twister que ele tem. Olha, você precisa fazer isso porque eu manejo, a importância é isso, e eu explico por quê. O tutor só vai aplicar se ele vê sentido naquilo. Senão ele vai falar, ela tá falando esse monte de coisa, eu tenho que comprar coisa a mais, eu não vou pagar nisso. Né? Não entendi, não quero, não vi sentido. Então você tem que fazer ele ver sentido para aplicar. Depois que aplica e funciona, o que acontece? Amanhã ou depois, quando ele comprar uma calopsita, ele vai falar, acho melhor eu passar em consulta primeiro para entender tudo que essa calopsita precisa. Pronto, esse tutor foi educado. Entendeu? Então a gente tem que buscar isso, a educação, e não só pegar e vomitar um monte de coisa de um livro, um termo técnico, porque pode saber muito. Se a gente sabe muito e não consegue passar aquela informação, de nada serviu o nosso trabalho. A educação nesse sentido leva à prevenção, né? Com prevenção certeza. Daquele tutor que pega um animal e não sabe o que fazer. Com certeza. Então é bem legal isso que você falou mesmo. Eu falo, eu não quero ver animal doente, eu quero cada vez mais consulta preventiva de, doutor, um check-up, fazer um exame de fezes, quero ver se está tudo bem, o que precisa alterar.
alterar aqui no manejo. Cada vez mais tem esse tipo de consulta, entendeu? Pra gente prevenir, porque o mais doloroso é a gente ver o animal doente por algo que podia ter sido evitado. Com certeza. O que eu acho bom hoje em dia é que a gente tem bastante informação, né? A gente consegue ver, às vezes, antes como manejar aquele animal antes de tê-lo, né? E, assim, eu sei que antigamente as pessoas, elas iam, compravam e elas não sabiam de nada. Então, muitas das vezes, o animal, às vezes, vai até a falência, né? Porque, assim, aprender com o erro, na verdade, esse erro custa a vida do animal. Exato. Então, não tem que dar a chance de errar. Porque essa chance de errar, o animal acaba adoecendo, acaba morrendo. E aí, eu perdi um, perdi outro. Aí no terceiro vou passar no médico veterinário para aprender a cuidar do animal. E as outras 2 vidas que já foram? Então é um assunto bem complexo, mas eu sempre falo, o foco tem que ser mudar a mentalidade do tutor. Porque para qualquer pet que ele for ter, ele já vai fazer diferente. Pensar isso. E você acha que esse daí é o maior desafio hoje em dia dentro da área de silvestres? Olha, eu acho que é um dos grandes desafios, tá? Eu acho que também o outro desafio é a gente lidar com o boom de informações. Então, como ainda são muitas espécies, né? E a gente não tem muitos dados sobre como a gente gostaria, cada vez mais, mas não tem tantos quanto a gente gostaria, né? Então, muitas vezes falta um pouco de informação, falta estudos científicos. A gente ainda trabalha com extrapolar, né? Extrapolar medicamentos e tudo mais para a gente conseguir lidar com a nossa rotina. E também a questão que eu falei das novas espécies aparecendo, né? Então, às vezes, uma espécie que nunca foi criada como pet aparece. Eu vou dar um exemplo que eu sempre dou. Agora, os animais que pra mim antes eram animais de produção e tal, de fazenda, que eu nunca cuidei, agora tem a mini cabra, a mini vaca. Sim. E eu tô assim, meu Deus do céu, mas como assim? Agora eu vou cuidar de vaca. De mini cabra. Eu acho uma fofura também, sabe? Eu falo, ai meu Deus, quando eu imagino ela no pisinho fazendo. Mão de vontade. É um filhotinho eterno, né? E aí a gente tem esses mini animais de produção e de fazenda, sabe? Que em algum período da vida eu saí da faculdade e falei, eu não vou lidar com esses animais. Mentira! Tô aqui eu 10 anos depois. A medicina veterinária inovando. Sabe? Então, assim, por isso que eu acho que esse é um grande desafio. É a gente, muitas vezes, resgatar coisas que a gente pensou que não fosse mais lidar. Sabe? Porque não adianta, não é uma mini vaca não deixa de ser uma vaca. Gente, uma criação para uma vaca de leiteira, de corte, e uma mini vaca pet é completamente diferente. Absolutamente tudo é diferente, né? Não dá para você chamar um veterinário de produção para cuidar da mini vaca pet que tá dormindo dentro de casa, né? Então eu acho que isso aí são muitos desafios, né? Mas a gente ama isso, ama os desafios. Sim. Senão eu não era veterinária, né? Não, veterinário tem que amar desafios. Eu amo clínica. O pessoal no começo falava, você não vai operar, não vai... Porque tinha isso, né? Além de eu trabalhar com pets não convencionais, que até então não tinha uma grande demanda, eu não queria fazer cirurgia. Eu vi, você vai morrer de fome? Como não vai fazer cirurgia, você vai ganhar dinheiro com o quê? Eu falei, gente, eu não vou fazer o que eu acho que eu não tenho aptidão, né? Então eu acho que é muito isso, sabe? É a gente focar, a gente direcionar e tudo bem eu querer fazer só aquilo. E a clínica, pra mim, tem aquele que é investigativo. Então eu gosto muito de séries de investigação. E a clínica pra mim é isso, entendeu? Você, como que eu vou resolver isso aqui? Isso aqui leva a isso, mas isso aqui pode ser por causa disso. E aí você fecha o caso clínico. E sempre me chamou a atenção por isso, sabe? Me dá esse gosto de resolver aquele problema, né? Então, assim que se desenvolve a paixão por determinadas áreas, né? É a aptidão que a gente tem, né? Tem que fazer o que gosta, né? Não tem como. E uma dica de ouro que você pode dar, assim? Uma dica de ouro? Uma dica de ouro que eu dou para profissional, para estudante, para tutor, foca no manejo. Uma dica de ouro para pets não convencionais é focar no manejo. Acabou, não tem problema, principalmente profissional, eu quero fazer aquela consulta rápida de consultório. Não adianta, porque às vezes o erro do diagnóstico ou a dificuldade de debelar determinada doença está justamente nessa rapidez e abreviar a parte do manejo que precisava ter sido perguntada e investigada melhor. Então foca no manejo. Um tutor ele vai ter um animal saudável com menos chances de doença se ele fizer um bom manejo e aplicar uma boa orientação. Tá? Um estudante desde sempre que está acostumado a focar na parte de manejo, na parte de contenção, fazer tudo certinho, uma contenção rápida, porém assertiva, né, eficiente, para melhorar, diminuir o estresse do animal.
focar nisso. E aí, consequentemente, a gente vai fazer a parte alopática de tratamento, mas manejo sempre em primeiro lugar. É isso. Muito bom, muito bom. Dica realmente valiosa. Então, muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada pelo papo, muito obrigada pela dica valiosa no final. Tá? Eu que agradeço, gente, eu amei. Quer deixar uma mensagem final pro pessoal? Quero sim, né? Quero falar da medicina veterinária de forma geral, né? A minha mensagem é que a gente faça as coisas não com tanto, digamos, amor, mas não tanto romantismo, né? A gente focar sempre na nossa realidade, a gente não desistir por causa dos percalços, por causa dos desafios. Eu sei que às vezes é um pouco desanimador, muitas vezes a gente queria que a medicina veterinária fosse mais valorizada, né? Mas que a gente não deixe sempre de trabalhar com ética, independente de qualquer coisa. Se foi o que a gente escolheu, que a gente sempre preze pela ética, né? Sempre valorize em primeiro lugar, para as pessoas valorizarem a gente também tem que valorizar primeiro a nossa profissão e os nossos colegas, né? Então que a gente aí se una cada vez mais, porque falta às vezes um pouco de união mesmo na medicina veterinária, da gente ali, gente, vamos juntar, difícil, mas vamos, entendeu? Tá bom, vamos junto, Isso, né? Da gente compartilhar o conhecimento, da gente compartilhar ali os casos do dia a dia, muitas vezes as nossas dores e as nossas angústias, né? Porque às vezes o colega tá passando pela mesma coisa e a gente juntos consegue passar por aquilo, ver que não é só a gente. Então, pra gente ser com nós mesmos, com os colegas mais empáticos, né? E valorizar nós e o outro também. Legal. Não sermos concorrentes, sermos Exatamente, juntos, né? exatamente. Colegas, né? Sim. Colegas. É isso. Bom, então, gente, ficamos por aqui. Se inscreve no canal e muito obrigada. Até a próxima. Obrigada.